O super-homem que organizou o caos de suas paixões, deu sentido ao seu caráter e se tornou criativo. Ciente dos horrores da vida, ele abraça a vida sem ressentimento. Friedrich Nietzsche, vontade de poder. Seja bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Perfume, Cultura e Arte. Eu espero que você esteja bem e que este vídeo possa de algum modo contribuir com as suas aventuras culturais e perfumísticas. Bem, hoje, como vocês puderam ver, vamos tratar de um tema um tanto quanto inusual, o super-homem. Mas veja, qual é o super-homem que você imaginou ao lidar com o título desse vídeo? Venha comigo, você vai ver que o super-homem que eu vou te apresentar é um tanto quanto diferente. E que o perfume que eu vou associar a essa entidade, né, superior, você vai ver que ele é, de fato, incendiário. Seja bem-vindo. Bem, quando você se deparou com o título deste vídeo, muito provavelmente veio à mente de você a imagem deste personagem, né? Ligado a gibis, filmes, enfim, representa muito da cultura americana, né? E vamos pensar juntos algumas das características dele, né? O Superman, criado em 1934 pelo Jerry Siegel e Joe Shuster, é uma pessoa que já nasce, né, com superpoderes, supercapacidades. Mas como você deve se lembrar, ele busca esconder, né, esses poderes e supercapacidades dos outros, né? Ele os esconde, né? Ele tem receio de que esses superpoderes poderiam assustar, enfim, amedrontar ou gerar problemas, né? E, além disso, você pode se lembrar, né, que ele, costumeiramente, o que ele faz? Ele está sempre a serviço dos outros. E, inclusive, ele abdica dos seus desejos, suas necessidades, enfim, em nome do desejo e necessidade dos outros, né? Ou da coletividade, né? E ao agir desse modo, ele segue a moral vigente. Qual moral nós estamos falando? A moral judaica e também a moral cristã, né? Que é uma moral que apregou a mansidão, o serviço, a abnegação, enfim. E, sobretudo, o comedimento, a humildade, enfim. Mas vejam, esse Superman que você está habituado a ver em vídeos e gibis, não é, de modo algum, o Superman que eu vou falar hoje, ou Super-Homem, ou Ubermensch, que é proposto pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche. E eu te convido a ver um pouquinho mais dessas características. O super-homem, tal como eu gostaria de abordar hoje com vocês, ele foi proposto por Friedrich Nietzsche em uma obra chamada Assim Falou Zaratustra. E nela ele diz o seguinte, que nós temos a moral dos senhores e a moral dos escravos. O que é a moral dos escravos? É uma moral daquele que tem medo, daquele que não tem coragem, e logo ele se ausenta da luta, da batalha, da transformação, da criação, porque tudo isso lhe gera medo, né? E Nietzsche aponta que isso representa o que ele chama de último homem, uma pessoa apegada aos pequenos prazeres, digamos, obcecada com a saúde, que tem medo das mudanças, da transformação e, sobretudo, de expressar quem ele realmente é, nas potencialidades que ele tem, não é? Então, o super-homem do Nietzsche segue caminho totalmente diverso. O Ubermensch, como é o termo utilizado em alemão, né? É aquele que não tem receio de criar seus próprios valores. E além do que é prescrito pela moral existente. Enquanto o super-homem do personagem que vocês estão habituados a conhecer se submete à moral vigente e aos interesses da coletividade, Nietzsche diz um adeus para isso. Na verdade, ele convida o ser humano a cultivar
tudo que ele tem de potencialidades e afirmar a sua individualidade, não se esconder, né? Tal como o personagem do Siegel Schuster faz nos filmes e gibis que você provavelmente leu, né? Então ele convida a gente a pensar uma outra possibilidade. E nesse sentido eu te convido a lembrar o personagem do Lex Luthor. Então veja, não sei se você se recorda, mas o personagem do Lex Luthor é alguém que ou é um empresário, um cientista, enfim, mas é alguém que se faz por si próprio e enfrenta o que está lá estabelecido para fazer os seus valores, enfim, e quer exercitar o seu domínio. Na verdade, o Superman do Nietzsche, ou Super-Homem, ou Ubermensch do Nietzsche, ele segue esse caminho, mas ele não se identificaria com Lex Luthor porque o Lex Luthor tem uma fragilidade. Qual é? Ele é um ressentido. Por que ele é um ressentido? Porque ele vê a presença do super-homem e o quanto ele é cultivado, o quanto as pessoas gostam dele, e ele se sente fraco. Então, ao invés de se preocupar em expandir suas forças, ele fica ressentido do que o super-homem representa. Então, na verdade, o que falta ao Lex Luthor é essa cisão do ressentimento dele, né, em relação ao que o Superman é ou faz. Se ele fosse o super-homem nietzschiano, ele não estaria nem aí para que o super-homem representa. Ele continuaria a expandir suas forças, seus poderes, sua capacidade de transformação, enfim, porque ele é aquilo que Nietzsche chama de tornar-se o que se é, ou seja, tornar-se por si próprio, né? Então, veja, em todas essas características está presente a ideia de alguém que rompe barreiras, de alguém que impõe sua força e seus valores, que não está preso a condicionantes, né? Que ousa romper, que não está preocupado com o que os outros irão achar. Não, ele simplesmente é o que ele deseja ser. E nesse sentido, essa diferença gritante de alguém que não está preocupado em somente se submeter, agradar, enfim, mas se fazer valer pelo que ele é. Vale lembrar também uma diferenciação que muitos colocam, associando o super-homem à semelhança dos profetas bíblicos, né? Que mansamente se submetem a uma ordem superior para fazer valer certos valores pré-existentes, né? Então a ideia de submissão e obediência, né? Ao passo que esse super-homem, Ubermensch, tal como proposto por Nietzsche, faz lembrar Gilgamesh. Gilgamesh é o personagem semideus que usa dominar e obter a glória, independente de como isso deve ser feito. É um semideus que quer expandir toda a sua força, né? Mas veja, e o perfume? Que talvez, dadas algumas características dele, poderiam se insinuar nesse caminho, né, proposto por Nietzsche. Veja, eu gostaria de apresentar para vocês esse perfume aqui, olha. Fahrenheit, da Casa Dior, produzido em 1988. Os criadores são Jean-Louis Cizeac e o Maurice Almarac. E veja, como você pode ver de cara, esse perfume faz alusão a uma medida de calor, o Fahrenheit, né? Temos o Celsius e o Fahrenheit, né? E o rótulo tem essa dimensão de um calor que se intensifica. Então veja, não há pacificação, não há ideia de, digamos, domesticação e resfriamento, mas a ideia é uma ideia incendiária, né? De transformação. E isso foi muito inusual na história da perfumaria, porque, para vocês terem uma ideia, esse perfume, um fuge aromático, embora ele tenha alguns elementos que muitos perfumes têm, musque,
florais, que, diga-se de passagem, esse daqui foi um dos primeiros perfumes a ter um floral presente nele e ser utilizado como perfume masculino, né, na perfumaria ocidental. E também elementos cítricos, enfim, couro também. Ele tem algo chamado felônia. O que é isso? A felônia é um elemento químico que lembra muito gasolina. Então imagina você estar diante de algo que lembra gasolina. E veja, gasolina tem essa dimensão de incêndio, de risco, ou mesmo de desgosto, né? Porque o aroma da gasolina, ela invade os nossos narizes, não é nada sutil, não é? E isso tem elementos que eu gostaria de convidar você a pensar, que não tem essa ideia de submissão, de adequação, de receio de ir além. Na verdade, isso aqui é pura ousadia. É exatamente o oposto, né? Essa ideia de você não se submeter àquilo que está previamente estabelecido e, ao invés de vir para pacificar, amenizar, diminuir a sensibilidade, você expande a sensibilidade ao extremo, né? Na medida em que esse perfume traz esse elemento incendiário, né? Então, dadas essas características, eu diria que o avesso do Fahrenheit seria não é o do Parfum, com as características de Fahrenheit, incendiárias, né, provocativas, inusuais, criativas, enfim, mas seria um eau de cologne bem sutil, que seja bem-vindo a todos os olfatos, né, sensíveis ou não. Este seria o perfume do super-homem das histórias em quadrinhos e dos filmes, um eau de cologne, que não provoca e não, digamos, não choca o olfato de ninguém, mas esse daqui é exatamente o inverso. Bem, nada mais justo que experimentemos esse perfume, né? Gente, só de você aproximar, você percebe essa intensidade deliciosa, fantástica esse perfume. Sinceramente, me perdoem os olfatos mais sensíveis, mas esse daqui é uma delícia. Então vamos lá. Aqui está. A abertura, de fato, também é incendiária, meu caro, minha cara. E agora, veja, essa associação com a gasolina é de fato possível, né? Mas ele é fantástico, ele é muito rico, vale muito a pena ser experimentado, enfim. É uma aventura olfativa e um exemplo de ousadia. Eu ouso afirmar que o Fahrenheit, dadas essas características que eu apontei para vocês, ele certamente seria um perfume que representaria essa ousadia transformadora que não está preocupada em invadir espaços e dominá-los de modo incendiário, né? E por isso eu penso que seria uma boa analogia com essa ideia do super-homem. Enfim, é isso. Gratidão pela sua atenção. Se você achar que existe um outro perfume que siga esse caminho, né, do Übermensch, do super-homem de Nietzsche, vai lá nos comentários, passa lá a sua opinião. Enfim, por outro lado, por favor, se inscreva no meu canal, faça um joinha aí, enfim, vamos ver se essa ideia de perfumaria com cultura e arte é algo que vale a pena ser estimulado. Até a próxima. Obrigado.